Bom dia, meninos. Professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar aspectos da cultura pós-moderna. Dentre eles, o tema e o objetivo é falar muito mais sobre globalização e sobre a interferência dessa globalização no comportamento humano, no cenário político, econômico e social, sobretudo, nas mudanças culturais, na quebra de paradigmas, entender como que velhos comportamentos conservadores estão passando por processos de transformação, adaptação, readaptação. Falar de globalização, a gente tem que voltar e falar ali no processo de expansão marítima comercial, né, que foram os primeiros processos de globalização, de contato entre nações, entre culturas, desastroso ou não, violento ou não, ele trouxe um resultado, e esse resultado é a sociedade pós-moderna, uma sociedade que vem dentro desse processo global, desde o processo de expansão marítima comercial, dos primeiros contatos entre os europeus em busca de terras agricultáveis, mão de obra escrava, mercado consumidor, tanto no processo de colonização como o processo de neocolonização, também pode ser considerado outro processo de globalização. E globalização significa uma interação política, econômica e social entre grupos com culturas e costumes completamente contraditórios, né? A ideia dessa aula é refletir sobre todos os aspectos dinâmicos, conforme como que as identidades culturais passam a ser construídas. E falar de globalização é falar também de pós-modernidade. O que significa essa pós-modernidade? Zygmunt Bauman escreveu um livro, né, chamado Modernidade Líquida, Amor Líquido, enfim, é uma série que fala sobre essa questão da volatilidade do comportamento, do momento em que o homem ele não tem mais uma referência, em que através da globalização, né, e principalmente depois de 1989, quando a internet começa a ser estabelecida aqui no Brasil, percebemos uma maior integração política, econômica, social e cultural entre culturas completamente díspares, né? E a ideia disso é compreender os processos de deslocamento da identidade nacional na sociedade globalizada, ou seja, costumes que antes eram costumes setorizados, próprios de uma determinada região, hábitos alimentares, até mesmo o gosto por um filme, por um esporte, todos esses elementos passam a ser bombardeados por outros paradigmas, por outros modelos, né? Eu lembro que na década de 80, logo aqui no Brasil, nós tínhamos uma presença muito forte do sentimento bipolarizado entre capitalismo e socialismo, então ali nós tínhamos um antagonismo muito forte, e a cultura brasileira foi uma cultura ancorada e solidificada e sedimentada dentro de uma cultura norte-americana. Mas a partir do momento em que a internet começa a fazer parte da vida da sociedade, possibilitando ao homem encontrar outros modelos de cultura, esse processo de globalização ele passa a mudar a perspectiva e os anseios de uma sociedade e até mesmo o seu comportamento. Eu lembro que na minha época de adolescente, final da década de 70, início da década de 80, o sonho do adolescente era ir para a Disney, né? Hoje a juventude está muito mais próxima do continente asiático, né, dentro do seu conceito de comportamento, sobretudo, onde eu percebo que a cultura dos mangás, a cultura japonesa, o TikTok, que é um aplicativo de comunicação global chinês e que está dominando o mundo praticamente, o 5G, que será uma revolução na internet, no mundo, também é de uma empresa privada chinesa. Então, a gente percebe que a globalização ela vai mudando os paradigmas comportamentais e os nossos anseios também vai junto desse processo que parece mais um rolo compressor. Né? Entender como as identidades passam a ser mais contextuais e posicionais, né? Você consegue contextuar a sua identidade, a sua forma de comportamento, sobretudo ela vai se transformando, porque você abre a internet, você não vê mais filmes americanos, você vê jogos japoneses, você vê aplicativos chineses, e essa profusão de informações faz com que o homem pós-moderno não tenha referência. É aí que Zygmunt Bauman fala de uma sociedade líquida, que é uma sociedade que não tem um esteio, que não tem uma referência sólida, né, diante da quantidade de informações e imagens vindas, sobretudo, por textos, tanto digitais quanto impressos, por podcast, por vídeos do YouTube, enfim, as informações hoje elas estão aqui a todo momento, a toda hora, ao vivo, e ela é quase que simultânea, né? Refletir sobre a importância dos novos atores políticos da globalização. Essa globalização mudou até a perspectiva dos movimentos sociais.
que antes os movimentos sociais estavam todos ancorados na perspectiva de um líder. Hoje você consegue organizar movimentos sociais sem ter um cabeça, sem ter um líder, né? Apenas através dessa mídia social que molda o comportamento dos indivíduos. Né? Então, falar desse processo global é entender primeiro que a globalização também ela é contraditória. Porque essa globalização ela deveria estabelecer essa subdivisão não só da tecnologia, né, mas também dos bens e serviços do mundo. E a gente sabe que a internet ela não é acessível a todos. Então essa característica global, ela muitas vezes deixa de ter esse nome tão amplo de globalizante, porque nem todos têm acesso a esses bens e serviços, né? Olha lá, ó, vivemos a compreensão acelerada do espaço-tempo, características da modernidade e da globalização. A globalização apresenta-se como um processo contraditório, né? Como se apresentam as identidades nacionais na contemporaneidade, né? Por um lado, temos o fortalecimento das identidades comunitárias e regionais, por outro, emergem identidades globais, né? E o que seriam essas identidades globais, né? Essas identidades globais é essa questão cosmopolita dessa nossa juventude hoje, que não tem uma bandeira, que não tem um símbolo, né? A pauta dela é diversificada, nós temos movimentos de todas as ordens, identidades construídas a todo momento, né? Olha o que Giddens diz, ó, tanto Giddens apoiando no Giddens, né, que Stuart Hall, que escreve aquele livro, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele fala assim, ó, Hall aponta novas combinações, espaço-tempo de contemporaneidade, por alterar os sistemas de representação, formam-se novos sistemas culturais. A própria gastronomia brasileira ela passou por um processo de transformação. Que dia que na década de 80 nós veríamos uma profusão de restaurantes asiáticos, de comida japonesa no Brasil na década de 80? Isso era impossível. Isso só foi possível o despertar desse paladar, o despertar pelo cinema japonês, pela música japonesa, pelo TikTok chinês, né, que é um aspecto interessante nesse elemento global. Então, essa nova sociedade, ela vai criando outras formas de comunicação e essas formas de comunicação vão mudando e vão moldando novos sistemas políticos e econômicos, certo? Então, entender a globalização é entender transformações e transformações essas que muitas vezes elas não são acessíveis, né, a todos, né, principalmente pelo fato de que o elemento global ele também não é um elemento que é possível na casa de todos, né? A internet muitas vezes ela é uma coisa elitizada, sobretudo. Então, entender esse conceito da formação dessas novas identidades culturais na modernidade, ela é entender a transformação social, né? Ocorrem mudanças acima e abaixo do nível do Estado-nação. Tensão entre global e local nas transformações da sociedade. O que significa isso? Culturas locais que tentam se blindar no processo de transformação. Por exemplo, quando a gente fala das festas juninas, né, que é uma festa tradicionalmente católica dentro dessa cristã católico, né? A festa junina é uma festa que ela foi sofrendo esse processo de globalização. Era apenas danças locais setorizadas, uma cultura muito ali dentro daquele locus, e que hoje nós, quando a gente vai numa festa junina, nós temos ali não apenas a dança caipira, a música local setorizada, mas nós temos um country também, nós temos a apresentação de outros estilos de danças dentro da festa junina. Então, percebe-se ali essa questão das tensões, né, entre os elementos, entre o elemento global e entre o elemento local, certo? Obrigado, meninos. É apenas uma ideia do que vem a ser esse conceito da pós-modernidade. Um bom dia e até semana que vem.